Abra a tua Bíblia em Romanos 12. A nossa ceia está aqui muito bem preparada pela Marisa, pelo presbítero José Maria, sempre de uma maneira higiênica, e no final estaremos participando. Você que está em casa e não pode vir por motivo justo, prepara aí teu pão, teu cálice, eu vou consagrar no final deste culto para participarmos juntos. Romanos 12, eu vou ministrar a partir do versículo 9. Algum tempo atrás eu ministrei 12, 1 e 2, na outra oportunidade do 3 ao 8. Hoje eu quero começar do versículo 9 e quero nesse mês de setembro a gente tratar sobre virtudes cristãs. Durante todo mês a gente tem uma ênfase na questão das virtudes que o cristão pode ter. Então vamos lá. Versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos ou remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Na parte da manhã nós vamos enfatizar esses 4 versículos. Pai, nós te louvamos neste momento, nós te agradecemos porque estamos na tua santa e maravilhosa presença. Pai amado, eu te louvo porque nós temos tido a oportunidade de te adorar em espírito e em verdade. Eu te louvo porque o Senhor está trazendo um novo tempo para a nossa igreja. Eu te louvo que, a despeito dessa crise tão difícil pela qual estamos passando, o Senhor tem sido conosco, e o Senhor tem permitido que nós viéssemos, chegássemos à tua presença, e pudéssemos, ó Pai, te adorar, pudéssemos ouvir a tua palavra. Então agora eu peço, meu Pai, fala com cada um, meu Pai. Traga vitória, traga graça, traga a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Estava aqui lembrando o culto infantil, Ariela animadíssima no culto, e a Bia e a Manu estão dando um show de bola ali, né? É impressionante a participação das duas. A gente conhece as pessoas mais assim nos bastidores. Aí, Luciano, quando a gente vê as pessoas à frente, você vai ver quantos talentos que nós temos na igreja e precisamos usar esses talentos. Não é mesmo? Graças a Deus. Eu estava pensando na vida virtuosa. Muitas vezes, irmãos, a gente encara as virtudes que a Bíblia recomenda como uma obrigação de tê-las no nosso viver. Parece que a gente, quando vem para Deus, a gente pega um monte de coisas que a gente deve fazer o tempo todo. Tem gente que encara a Bíblia como um livro de regras, regras e mais regras. Parece que servir a Deus é uma exigência contínua e constante. Mas essa é uma leitura equivocada. Quando a gente pensa em virtudes, as quais devemos tê-las no nosso viver cotidiano, essas virtudes, elas são, na verdade, um privilégio. Nós temos as virtudes. Virtudes essas que uma pessoa lá fora pode tentar tê-las, mas não consegue por muito tempo. É difícil ter uma vida virtuosa. É difícil ter atitudes agradáveis a Deus o tempo todo. Então, a gente não pode, não deve olhar para a Bíblia e pensar assim: eu tenho que ter essas virtudes. Você tem que olhar para a Bíblia e pensar assim: eu posso ter essas virtudes. Eu posso. Essas virtudes pertencem a mim. O Senhor me concedeu essas virtudes. Eu posso vivenciar isso.
É lindo isso. Se você olhar como obrigação, parece uma coisa ruim. Quando você olha como um privilégio, aí você vai ter aquilo no teu viver, dia após dia. E você será feliz, você será abençoado e você vai abençoar outras pessoas. Esse texto, o capítulo todo, a partir do versículo 9 até o 21, é muito lindo. Eu vou ministrar a primeira parte nesta manhã, a segunda parte à noite do texto. É muito lindo, né? O apóstolo Paulo é tremendo, né? Se eu gosto muito do Neemias, o Maurício está ministrando sobre a lição sobre Neemias, eu gosto muito dele, né? Neemias era um administrador, talvez tenha muito a ver com a minha vida, que eu sempre gostei de fazer. Se eu gosto muito do Neemias no Velho Testamento, e eu prego muito sobre ele, eu gosto demais de Paulo no Novo Testamento. Sinceramente, eu gostaria de ter vivido aquela época. Andar com Jesus já seria um privilégio excepcional, mas eu gostaria de ter andado com Paulo naquelas viagens. E ele tinha umas viagens assim meio malucas, né? Um navio, de vez em quando, desmoronava no mar, mas chegava todo mundo a salvo em terra. Mas Paulo era impressionante. Paulo é o nosso teólogo. Se você pensar em teologia no Novo Testamento, você tem que pensar em Paulo. Tem ninguém maior do que Paulo para trazer ensinamentos teológicos. Mas ele não fica na teoria. O que mais me chama a atenção de Paulo é que ele vai para a praticidade da palavra. Ele era um homem muito culto, muito preparado, um homem que na época dominava o latim, falava fluentemente o grego, falava o hebraico, porque ele era um hebreu, e dominava o aramaico, que era comum também ali em Israel. Então, era um poliglota. E teologia, ele vai aprender aos pés de Gamaliel. Era um homem preparado. Mas ele, muito mais do que teórico, ele era prático. E a sua praticidade é muito abençoadora. Ele traz coisas lindas para nós. Ele pegava um assunto simples e fazia daquele assunto algo valioso no nosso viver. Então, vale a pena a gente estudar Paulo. E o Romano, a gente poderia ter colocado aqui o Evangelho de Paulo, né? Como é impressionante a profundidade. E nesse capítulo, irmão, quando ele começa falando aqui da nova vida em Cristo, o nosso culto racional, na sequência, ele vai para os dons espirituais, e ele continua agora falando de virtudes. Ele vai falar aqui algumas virtudes importantíssimas. Você pode pensar, mas pastor, são virtudes óbvias, porém nem sempre vivenciadas. E nós podemos, não é que nós temos que praticá-las, nós podemos. A graça nos proporciona isso. Nós temos condições para isso. A bênção do Senhor vem sobre nós. Então, com base nesse texto, de 1 a 4, eu quero ministrar ao teu coração nesta manhã. Diga assim: virtudes abençoadoras. Essas virtudes que vamos tratar hoje abençoam a tua vida, mas vão abençoar outras vidas. Quando a gente vive essas virtudes, nós somos abençoados e nos tornamos abençoadores. Nós estamos vivendo num mundo no qual o egoísmo é evidente, infelizmente. As pessoas vivem para si, pensam em si, buscam aquilo que traz proveito pessoal. Mas nós não estamos aqui para isso. A nossa passagem por esse mundo não é longa. E enquanto estamos aqui, na verdade estamos nos preparando para uma eternidade, e a palavra eternidade, por si só, é de uma amplitude muito grande. Mas nós estamos nos preparando para aquele viver celestial. E aqui nós estamos como instrumentos de Deus para abençoar.
Nós precisamos, num primeiro momento, buscar a bênção para nós, porque se nós não as tivermos, nós não conseguiremos abençoar outros. Mas quando somos abençoados e desejamos abençoar, nós vamos conseguir praticando as virtudes recomendadas na palavra. Vamos lá, virtudes abençoadoras. Primeiro, diga assim, amor cordial. O versículo 9 diz, o amor seja sem hipocrisia. A gente não pode fingir que ama, né? Você não pode chegar diante de alguém, abraçar e falar, te amo e te amo. Você tem que demonstrar isso com atitudes práticas. Detestai o mal. Parece que, infelizmente, que a maior parte da população faz o contrário aqui, né? Ele ama o mal e detesta o amor, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. A gente tem que abraçar aquilo que é bom, tem que desejar aquilo que é de valor. E no versículo 10, ele vai ser enfático. Amai-vos cordialmente, me motivou a essa divisão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Vocês são irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros, a gente tentar honrar a outra pessoa mais do que a gente próprio. Parece que nesse mundo competitivo, a gente tem a tendência de buscar levar vantagem. Aquela antiga lei que eu, sinceramente, eu nunca gostei de mencionar, a lei de Gerson. Eu não gostava de mencionar, porque esse Gerson, coitado, ele soltou uma frase, foi um atleta de futebol, né, famoso, campeão do mundo em 70, mas ele soltou uma frase assim, ele foi talvez convidado para ganhar um dinheiro numa marca de cigarro, e ele foi falar o seguinte, você precisa levar vantagem. Aí apelidaram a lei de Gerson, coitado, uma marca negativa da vida de um grande atleta. Mas aquela lei de Gerson, famosa, as pessoas querem sempre vantagens. A pessoa faz algo para alguém para receber algo maior e melhor. A pessoa fala, eu fiz isso, o que você vai fazer por mim? O que eu posso esperar de você? O ser humano, infelizmente, é assim. Todo mundo quer uma grande recompensa por coisas que fez ou por coisas que não fez. Mas Paulo está enfatizando aqui na unção do Espírito Santo que nós devemos amar de maneira cordial. O que é amar de maneira cordial? Gentil. Nós devemos amar as pessoas de uma maneira afetuosa, ter afeto, de maneira carinhosa. Não está dando para ter carinho com as pessoas, né? As pessoas não estão podendo nem abraçar umas às outras, né? Isso passa, o ano que vem a gente abraça dobrado. Mas é um amor, aquele amor de irmãos, que Paulo está recomendando aqui, é um amor fraternal, aquele amor que você prefere que o outro seja, isso é difícil, porém necessário, que o outro seja mais honrado do que você. Isso aqui é mais ou menos você ir num concurso e torcer para o teu amigo sair melhor que você. É difícil, né? É difícil isso aqui. Preferindo em honra, você desejar uma honra maior. Você está na igreja servindo a Deus, mas você quer que a pessoa que está ali, que tem um talento parecido com o teu, consiga fazer até melhor do que você faz. Isso é preferir em honra. É você desejar o melhor para quem está dentro da tua casa. É desejar o melhor para quem está dentro da tua igreja. É desejar o melhor para quem está trabalhando com você lá na fábrica. É desejar o melhor para quem mora no teu prédio onde você reside. É você querer um amor cordial. É quando você olha para alguém e fala assim, eu quero ter você do meu lado. Eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para abençoar você e a tua casa? Isso é amor cordial. É quando você sorri. Agora a gente sorri, não dá nem para perceber o sorriso. Mas quando a gente sorri, quando a gente olha com carinho,
Isso é amor cordial. Parece que as pessoas estão o tempo todo de mau humor, né? Tem gente que demonstra rancor, até no olhar. E o olhar dá para perceber, com máscara ou sem máscara. Mas tem pessoa que tem rancor. Tem pessoa que fica o tempo todo ali, ferindo uma a outra, dentro da casa. Aquele amor cordial, o amor do marido para a mulher para o marido. Chega assim e dirigir uma palavra agradável. Uma palavra que você sabe que vai abençoar o teu companheiro, a tua companheira. Dirigir ao filho de forma carinhosa. O filho dirigia ao pai e à mãe ali com pureza, com gentileza. Isso é amor cordial. E a gente expressar isso na igreja, em trabalho, em qualquer lugar. Amar de maneira cordial. As pessoas perderam a cordialidade. As pessoas ficaram duras, irmãos. Olha, se não cuidar, até na igreja. As pessoas acabam o culto. Não, a gente tem que ser gentil. É difícil alguém que é gentil. Antigamente, a mulher ia entrar no carro, o marido ia lá e abria a porta. Né? Agora, se pedir para abrir, lá de dentro, o marido fala, está aberto, puxa essa porta. Falta cordialidade. Falta cordialidade na relação geral. Nós precisamos ser cordiais. A pessoa tem que levantar cedo animado. Tem que encontrar as pessoas dentro de casa e falar um bom dia de coração. Não pode ser um bom dia da boca. Tem que desejar o melhor. Você tem que olhar para aquele vizinho teu e falar, puxa vida, esse vizinho pode ir para o céu. Eu vou amar essa pessoa. E sorrir para o vizinho. O vizinho está com a cara feia para você, você sorri para ele, tudo bem. Posso fazer alguma coisa? Abre a porta, segura o elevador, a pessoa está lá entrando na porta, segura o elevador ali, segura a porta do elevador. Como é que vai? Cordialidade, isso é um amor. Mas isso tem que ser verdadeiro. Não pode ser uma coisa assim, hipócrita, como dizem, sem hipocrisia. Esse amor verdadeiro é uma virtude excepcional, não uma virtude maior. Não há. E ontem, na mensagem das crianças, foi o último tópico da mensagem ali, que é uma forma de se relacionar com Deus. Então, um amor verdadeiro. Amemos de coração, queridos. Amemos de verdade. Amemos com atitudes abençoadoras. Ame abençoando. Ame abençoando. Procure abençoar sempre. Vamos aplaudir o Senhor? Virtudes abençoadoras. Segundo lugar, diga assim, zelo ministerial. No versículo 11, isso aqui é uma virtude grande. No zelo, não sejais remissos. Naquela outra tradução que eu li ali, falou preguiçosa, é dura, né? Coloquei remissa aqui para ficar mais light. Sede fervoroso de espírito. Quando a gente estava cantando aqui hoje, eu senti esse fervor espiritual vindo sobre nós. Sede fervoroso. O que é ser fervoroso? É colocar a alma naquilo que está fazendo. Você está cantando, cante com a alma. Quando você estiver cantando louvor e souber o cântico, fecha os teus olhos. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa esse fervor dominar a tua mente, na sequência o teu coração. Aí você vai ficando espiritual ali de uma maneira linda. De repente, você entra numa nova dimensão de relacionamento com Deus. E isto vai influenciar o teu zelo ministerial. Servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é ministrar, é ser servo, é ser ministro. Quando você pensa ministro é a mesma palavra de servo, né? Quando você lê lá o ministro da justiça, você pode pensar o servo da justiça. Então, o que Paulo está enfatizando isso aqui como uma virtude? É o zelo ministerial. Queridos, isto é muito importante. Fervor, dedicação, diligência ministerial. Deus nos capacitou.
Nós não somos pessoas quaisquer, não. Nós somos pessoas virtuosas, capacitadas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Cada um de nós tem talentos. Alexandre ministrou para o jovem no sábado passado, falou de talentos, dons. Cada um de nós tem talentos. A gente tem talentos. Tem os talentos naturais, já nascemos com talentos naturais. E depois tem os talentos, podemos chamá-los de espirituais, que recebemos de Deus. A junção dos talentos naturais que herdamos de Deus também, nós somos criaturas de Deus, com os espirituais, nessa junção, e mais os dons espirituais que temos, e as virtudes que o Senhor nos concede, a gente forma o nosso ministério. Cada um tem um ministério. O meu sonho é ver a igreja, cada um trabalhando numa ou mais determinadas áreas. A pessoa envolvida numa alguma coisa, mas envolvida sim com o coração. O zelo ministerial é quando a gente zela. Tem pessoa que ele tem um zelo do carro. Qual seria o nome que eu daria? Um zelo do veículo, veicular. A pessoa lava o carro toda semana, limpa. Tem gente que limpando o carro, dá até agonia, tanto que limpa. Tem pessoa que tem um zelo pela sua mesa no escritório, tem um zelo pelos seus livros. Tudo isso não está errado. Mas muitas vezes não tem um zelo pelo ministério que recebeu de Deus. Você tem talento. Qual o talento que Deus te deu? Você e Deus sabem qual ou quais os talentos que Ele tem te dado. E aí você precisa se envolver. Se envolver. O Cruz pregou para o jovem algum tempo atrás sobre chamado. Cada um tem o seu chamado. A gente é chamado por Deus. A gente tem um chamado do Senhor. Para que usemos sabiamente e zelosamente pelos talentos e dons que Ele tem nos proporcionado. A gente tem que exercer aquilo. Nós temos que pensar assim, o Senhor me chamou para quê? O que eu posso fazer para glorificar o Seu nome? O que eu posso fazer para abençoar o meu próximo? O que eu posso fazer para fazer algo, para ser diferente nesse mundo difícil? É ter um zelo, é descobrir o ministério que Deus nos concedeu. E sermos zelosos, caprichosos, orar por aquilo, procurar aperfeiçoar aquele talento e colocar em prática. Se tem uma coisa que o pastor mais gosta na vida é quando o membro procura e fala assim, pastor, estou sentindo de fazer isso na obra. Tem pessoa que tem dificuldade, o pastor vai achar que eu estou... Não tem nada mais satisfatório para um pastor quando uma ovelha procura, pastor, estou sentindo um chamado para isso. Um chamado. Eu estou sentindo fazer. Algum tempo atrás a Aline mandou uma mensagem, a mãe da Bia, uma mensagem para mim, dizendo que ele queria fazer uma evangelização lá no bairro para a pessoa. Eu fiquei tão feliz com a mensagem dela. A pessoa falava o seguinte, eu estou sentindo de fazer isso. Eu estou desejoso. E aí a pessoa abraça aquilo, a pessoa ama aquilo, e faz daquilo o seu objetivo de vida ministerial. É um zelo com a vida ministerial. Nós precisamos ter um zelo, cada um tem capacidade, então use essa capacidade que Deus te deu, e faça o teu melhor para glorificar a Deus e abençoar. E quando você abençoar outros, você será abençoado. Você tem um ministério, saiba disso. Aplauda o Senhor. Virtudes abençoadoras. Diga assim, regozijo confiante. Versículo 12, a parte A diz, regozijai-vos na esperança. Sede paciente na Covid. Sede paciente na tribulação. Mas regozijai-vos na esperança. Regozijo, queridos.
regozijo. Nós precisamos nos alegrar. Mas, pastor, está tão difícil, pastor. A vida está tão complicada, esse ano está difícil. Mas nós precisamos ter regozijo. Quando o Senhor fala aqui, olha, regozijai-vos na esperança, nós precisamos ser pessoas esperançosas. Nós precisamos sempre esperar o melhor. Tem gente que espera o pior. Tem gente que sai assim e pensar que eu vou bater o carro, e está esperando o pior. Tem gente que sai de manhã e fala, está muita gente perdendo emprego. Será que eu vou perder o emprego? Se falar, o diabo sabe que você fala, ele não consegue. Ele consegue acompanhar mais ou menos o que você está pensando pelo teu jeito. Vai com a cara muito feia, meio bravo. Mas quando você fala, ele sabe, só Deus é onisciente, Deus conhece tudo, o diabo não conhece tudo. Então quando a gente fala uma coisa é pior. Então quando estiver muito bravo, não fala nada, faz uma greve de palavras para o inimigo não aproveitar. Então tem pessoa que vai falando. E vai falando, não vai dar certo, vou perder o emprego. Perde, o inimigo dá uma força para você perder. Vai fazer uma prova, fala, vou sair mal. Não. Tem pessoa que não regozija, ele não tem confiança, essa pessoa não tem confiança, não confia na ajuda de Deus, não tem paciência para esperar o momento da solução, não tem ânimo, aí não vai, irmãos. Nós precisamos ser pessoas felizes. Pastor, é difícil ser feliz, as lutas, eu sei que são. Mas aqui, quando você lê na Bíblia, esses servos de Deus, eles só tinham lutas. Eles só tinham problemas. Nada era fácil para aquele povo. Não é? Vê Paulo. De vez em quando era pedejado. O navio quase acabava. Quando eles estavam indo para Roma, eles chegaram ali em cima das tábuas que escaparam, que sobraram do navio. Tudo era difícil. A vida aqui, irmãos, nunca vai ser fácil. A gente levanta de manhã e pensa que vai ser tudo tranquilo. Não é assim. O nosso mundo não é esse, definitivo. Nós estamos no lugar provisório. Nosso mundo é outro. Então, enquanto estamos aqui, vamos regozijar por aquilo que o Senhor nos deu, está nos dando e nos dará. Vamos ter alegria, vamos procurar o meio de nos alegrar. Regozijo na esperança. Espere o melhor. Espere um final de ano abençoado. Espere 2021 melhor do que esse. Será, amém? 2021 nós vamos recuperar o atraso. O que eu preguei esse o que perdemos, vamos recuperar no outro ano. Vai dar certo. Vai dar certo. Espere. Regozijo na esperança é quando está difícil, mas você fala, está difícil aqui, mas vai ficar bom ali. Aí você se alegra por aquilo que você terá. Você não fica triste por aquilo que você está vivendo. Você se alegra por aquilo que você vai viver. Se você focar na coisa negativa, você será uma pessoa pessimista. Se você focar numa coisa boa que poderá e vai acontecer, você vai se alegrar. Se você cada dia pensar assim, o próximo ano vai ser melhor do que esse, você se alegra. Você vai se sentir feliz. E quando a pessoa está feliz, ela começa a ter novas conquistas. Começa a conquistar coisas que não imaginava fazê-lo. Então a pessoa tem que ter essa alegria, essa satisfação. Nós precisamos verdadeiramente nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, diz Paulo ali aos Colossenses, aos Filipenses, alegrai-vos, ele repete. Nós precisamos nos alegrar porque temos Deus em nós. Nós precisamos nos alegrar porque o Senhor tem promessas lindas para nós. Nós devemos nos alegrar porque a vitória é nossa. Mais à frente, Paulo vai dizer assim, aliás, no capítulo 8, Paulo vai dizer, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos pessoas apenas, entre aspas, apenas vencedoras. Já estava bom ser vencedor. Mas Paulo diz que nós somos mais do que vencedor. Nos alegremos, esperemos o melhor, Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem da manhã, virtudes abençoadoras. Diga assim, oração perseverante. Final do versículo 2 diz, na oração, vírgula, perseverantes.
perseverar. Nós estamos na maratona. Irmãos, a nossa maratona é aqui no templo, né? A gente vinha aqui, cada grupo vinha em um horário. O pastor Hermos é o coordenador dessas maratonas. Cada 3 meses nós temos uma maratona, e durante a Covid fizemos várias. E agora nós estamos ali no home prayers, oração em casa, né? Mas tem um valor. Eu comecei essa maratona às 7, eu fiz o meu horário das 7 às 8, na verdade eu podia até 8h40 e pouco, tão gostoso ali na oração. Mas a gente tem que perseverar. Por que a Bíblia é tão enfática para a gente perseverar na oração? Porque oração é o meio de graça mais eficiente que você tem para ser abençoado de uma maneira direta. Porque esse meio de graça é importantíssimo, porque pela oração você chega a Deus. Quando você quer falar com o teu pai ou a tua mãe, você vai lá e fala, e pede aquilo que você quer, não é assim? Na oração você pode e vai a Deus. Então, quando Paulo fala perseverante, nós precisamos perseverar. Parece que tem pessoa que quanto mais luta tem, mais longe de Deus fica. Tem pessoa, quando a coisa aperta, a pessoa distancia, fica ali, Deus não cuida de mim, Deus está... Como assim? Tem pessoa que começa a reclamar de Deus. Já pensou Deus olhando lá do céu? E a pessoa reclamando dele, João Carlos? Já pensou que coisa? Deus olhando, se a pessoa está reclamando, mas eu salvei, eu tirei do mundo, eu afastei o pecado, eu expulsei Satanás da vida, eu fiz tudo, eu dei casa, eu dei comida, eu dei um carro, eu dei mulher, eu dei marido, eu dei filho, eu dei isso, eu fiz isso, estou cuidando, tenho emprego. E a pessoa está reclamando o quê? Eu fico imaginando Deus, que Deus, Ele, além de onisciente, Ele é onipresente, Ele está presente conosco, é onipotente para nos abençoar. Mas na onisciência Ele sabe tudo que pensamos, falamos e fazemos. Já pensou? E Ele fica percebendo ali a pessoa perdendo tempo. Deus está lá com uma taça de bênçãos. Pensa aí numa taça de ouro lá no céu. E na taça de ouro tem as bênçãos que precisamos. Está tudo lá dentro. Tudo lá dentro. E Deus está lá com aquela taça e fala para o anjo, segura aqui, olha, derrama sobre aquela vida que está precisando. É só aquela vida fazer a devida solicitação. E não precisa nem ser um requerimento formal, pode ser de maneira informal. Quando aquela pessoa pedir, você derrama a bênção. É que anjo não tem corpo, senão ele ia ficar com dor no braço. O corpo dele é espiritual. E vai lá e a pessoa está lá reclamando, está falando. Tem gente que vai comendo de manhã e reclamando da vida, né? Vai comendo e vai, vida dura, que vida boa. Né? Vai almoçar agora, come aquele churrasquinho básico, que os gaúchos gostam, né? E tem gente que vai comendo e bravo, com churrasco também. Irmãos, usemos o privilégio da oração. Quando a gente ora, a gente é abençoado e abençoa outros. Você quer ser abençoado e abençoar? Ore, ore, ore. Seja perseverante, seja constante na oração, seja determinado na oração. Faça oração contínua, ore. Use esta ferramenta maravilhosa, esse meio da graça que só te abençoa. Não reclame, não murmure, peça. Peça de pé, peça sentado, peça de joelho, peça na tua casa, peça dentro da igreja, peça lá na tua firma, peça, vai pedindo. Senhor, o pastor falou que tem um anjo com uma taça aí, derrama sobre mim. Toma posse, deixa a bênção vir, e a bênção virá. Mas você fala assim, Senhor, eu quero que essa bênção venha sobre mim, mas eu quero reparti-la com os outros. Isto é oração perseverante, amém? Virtudes abençoadoras, amor cordial, zelo ministerial, regozijo confiante, oração perseverante. Sejamos abençoados e abençoadores. Vamos ficar